hoje. Agora tá. Começou, Ótimo. exatamente. Então, bom dia a todos, né? Hoje são dia 6 de novembro de 2020. Nós estamos hoje para mais uma reunião do Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. E é com prazer imenso que a gente vai discutir esse tema tão importante, né, e tão relevante, que vai ser o atendimento à paciente homoafetiva. A gente tem duas convidadas muito queridas. A primeira é a doutora Adriana Ribeiro, que vai ser apresentadora. Ela é ginecologista e obstetra pelo Hospital Municipal de Lombardi. Ela atualmente é membro do corpo clínico do Hospital Mater Dei. É especialista em endoscopia ginecológica pelo Hospital das Clínicas, do FMG. E fez pós-graduação que é a nossa outra convidada, que vai ser debatedora, a doutora Adriana, que é médica, ginecologista e obstetra, mestrando e doutorando em saúde da mulher pelo FMG, e atualmente é pós-graduando em sexologia também pela USP e pela Pérola Byton. É um prazer enorme ter vocês aqui. Mari, cortou, eu parei de te ouvir. Agora tá ouvindo? Ouvi. Pode ficar à vontade, viu, Adri? Muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite. Falar que é uma delícia que eu estou me sentindo de volta à faculdade e ao F4 e tá ao lado de Rogéria, que é uma pessoa que eu adoro, eu admiro demais. E o convite da Mari foi, sim, foi uma surpresa muito gostosa. Quando ela me convidou, eu não contei a ela, não dei a ela essa parte do meu currículo, mas que, na verdade, eu sou uma contadora de histórias disfarçada de médica. E aí, quando ela falou comigo assim, Indri, eu quero que você dê uma aula sobre população LGBTQIA+, e você fica à vontade de escolher o tema. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para o pessoal do HC, né, em relação a esse tema. E aí, querendo contar só um pouquinho da história de como que eu escolhi esse tema, por que eu acho importante trazer esse assunto à tona, eu estava numa mesa de café com colegas ginecologistas, conversando, inclusive, sobre o ambulatório trans, que abriu no CGP. E, conversando sobre isso, um colega ginecologista falou que ele achava que a população homossexual, além de ser aberrações, eram pessoas que eram doentes. E aí eu vi que ainda é importante a gente falar de homossexualidade, né? Que, na verdade, o colega ele não estava sendo apenas infeliz no comentário, mas ele estava sendo desatualizado. Que desde 1973, a gente sabe que a Associação Americana de Psiquiatria excluiu a homossexualidade do DSM e que, desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. Então, não é que ele estava sendo apenas infeliz, ele precisava dessa atualização. Então, por isso, escolhi esse tema. E que a gente sabe que no Brasil, desde 2019, o STF entendeu como crime de racismo, enquadrou homofobia e transfobia no crime de racismo. Então, qualquer ato discriminatório pode ser considerado crime no Brasil, com pena prevista até de 5 anos. Então, naquela conversa, eu me senti perplexa e um pouco triste, mas eu não me senti ofendida ao ponto de criminalizá-lo, né? Mas é importante que a gente saiba, principalmente nós como ginecologistas, que não tem problema você ter uma opinião. Ele pode concordar, ele pode achar que pessoas homossexuais são pessoas, são aberrações, são pessoas doentes. Como tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que cloroquina resolve Covid, mas o que a gente não pode é falar isso e desrespeitar, influenciar outras pessoas com essa fala, principalmente sendo ginecologistas, trabalhando com um público feminino. E aí, é muito comum, quando a gente trabalha com a população LGBTQIA+, que as pessoas falam, não,
mas isso começou agora. Na minha época não era assim. E aí que eu entro com um pouquinho da minha contação de histórias, eu prometo que vai ser bem rapidinho. A primeira menção que a gente tem entre o amor entre duas mulheres data de 1770 a.C., com o Código de Hammurabi, que eram grandes pedras que tinha na Mesopotâmia, e que fala de Salzicron, que foi a primeira mulher que eles chamavam mulher-homem, que eram mulheres que tinham relações com outras mulheres, e elas, nessa época, inclusive, tinham alguns privilégios quando comparadas a mulheres heterossexuais. Depois, na história, a gente vai ouvir os primeiros relatos escritos de relações homossexuais femininas com a poeta Safo, na ilha de Lesbos, onde ela nasceu. E daí veio o nome lésbicas, porque Safo, ela tinha uma escola de poesia na ilha de Lesbos. Depois a gente vai ter um gap na escola. Gente, esqueci de passar o slide. Fico empolgada em falar e esqueci de passar. E essa é Safo. E aí depois nós vamos ter um gap na história e só vamos voltar a falar da população lésbica na Idade Média. Isso aí eu acho muito legal, que foram os primeiros textos médicos que falam que a homossexualidade feminina era inata. E eram mulheres que tinham calores nos grandes lábios e por isso precisavam esfregar os grandes lábios umas com as outras para melhorar este calor. Com o advento, nessa época, da igreja e do patriarcado, o que aconteceu foi que a homossexualidade se enquadrou no crime de sodomia, podendo, inclusive, essas mulheres serem condenadas à pena de morte. E aí, nós chegamos no século XV. Ah, não, isso aqui é uma coisa curiosa que eu tenho que falar antes. Já na Idade Média, a gente tem contato com os primeiros dildos, que esse aqui é uma máquina de tear, esse aqui eu acho fantástica, essa máquina de tear, foi um dos primeiros dildos da Idade Média. Os primeiros que nós temos contato são da pré-história, mas nessa máquina de tear eu acho muito legal trazer. E no século XV, já na Idade Moderna, a gente que teve uma maior ascensão da hegemonia masculina, as mulheres homossexuais, e não só as homossexuais, as pacientes, as pessoas heterossexuais que mostravam algum tipo de prazer durante a relação sexual, ou que demonstravam orgasmo, que sentiam orgasmo, eram consideradas loucas ou bruxas e poderiam ser condenadas à fogueira por demonstrar sua sexualidade. E aí, nós chegamos no século XIX, com a Revolução Francesa, a grande revolução da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a gente observa nessa charge, bem violenta para o meu ponto de vista, que era mostrando a hegemonia masculina sob a rainha Maria Antonieta na época. Mas mesmo assim, as mulheres, algumas conseguiram resistir e mantiveram, porque era uma exclusão tão grande da população feminina, que elas conseguiram conviver da maneira que dava na clandestinidade. Até que chega, então, o século XX e surge uma nova mulher, né? A mulher que começa a exigir os seus direitos como pessoa, direito ao estudo, direito ao voto, direito à liberdade e, principalmente, à igualdade. Então, no final do século XX, meados até o final do século XX, foi uma época de vários movimentos, principalmente das minorias, e que a gente coloca as mulheres como minorias, pedindo liberdade, igualdade, e foi quando a gente teve o grande movimento da comunidade LGBTQIA+, na época chamava comunidade GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, que foi um movimento chamado Rebelião de Stonewall. Stonewall era um bar lá em Nova York e que em 1969 houve um conflito da população que frequentava esse bar, que era a população de gays, lésbicas e simpatizantes. Houve um conflito com os policiais de lá e foi quando foi a partir desse conflito que se uniu ao movimento feminista, que se uniu ao movimento negro,
ou seja, foram grandes movimentos lutando pela igualdade das minorias que gerou os movimentos que a gente tem até hoje, das paradas LGBTQIA+, e do orgulho LGBTQIA+. E aí, chegamos no Brasil, o que é chamado do Stonewall brasileiro, que a gente teve algo semelhante com a população lésbica em 1983. A gente tem que lembrar que em 1983 a gente estava vivendo uma ditadura aqui ainda, era o governo de Figueiredo. E Ferros Bar era em São Paulo e era frequentado pela população lésbica. E lá, como no mundo inteiro estava acontecendo todas as lutas, né, todos os movimentos pelas minorias, as meninas começaram a tentar vender e a tentar panfletar esse folhetim que chamava Xana com Xana, que era um folhetim, um jornalzinho que falava sobre os direitos e a necessidade da visibilidade lésbica. Como a gente estava num governo ditatorial, claro que isso foi visto com muito maus olhos, e esse movimento houve a tentativa de silenciar esse movimento, mas houveram várias discussões, vários protestos, e no final conseguiu comercializar o folhetim. E por que é tão importante a gente falar sobre visibilidade lésbica, né? Inclusive, no Brasil, em agosto, é comemorado o mês da visibilidade lésbica. Porque a gente precisa entender que, para a gente conseguir discutir pautas importantes, a gente tem que perceber que essa população existe, que essa população tem necessidades especiais. Então, a população lésbica pede, né, não é nem briga por visibilidade, ela pede visibilidade dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Porque a gente sabe que desde sempre se ouviu falar de gays, do homossexual masculino, das doenças, dos direitos, mas a homossexual feminina ficava um pouquinho à parte, assim como o bissexual, como o transexual, como o intersexo. Então, dentro da própria comunidade, existe essa segregação. Dentro da saúde, quais são as pautas mais importantes? O acesso restrito, e muitas pacientes relatam, mas muitas pacientes, tem muitos artigos falando da dificuldade do acesso ao ginecologista por causa de dificuldade de diálogo mesmo, e aqui eu trago a baixa produção científica. Os artigos que nós temos sobre a população lésbica ou são com uma população, um N populacional muito pequeno, ou são de qualidade duvidosa. Então, nós temos pouca produção científica nessa área. E em relação à sociedade, né, a conceitos na sociedade que a gente tem que melhorar, isso aqui a gente poderia falar até final do ano, até, né, depois do Natal. Mas eu gosto muito dessa foto, que essa foto mostra várias coisas, né? Mostra discriminação por gênero, não apenas por ser mulher, mas pela orientação sexual, quando a gente ouve muito frequente essas frases, né? De, você nem parece lésbica, você é tão feminina, você é tão bonita. O não reconhecimento das relações afetivas, não, isso é só uma fase, vai passar, porque você não encontrou o homem perfeito, ou então porque você se decepcionou com o homem. E aí eu sempre gosto de brincar, quando alguém fala isso, eu falo assim, meu querido, se cada mulher heterossexual que se decepcionou com o homem virasse lésbica, não existiria mais mulher heterossexual na Terra, né? Então, são falácias que não podem ser perpetuadas. Uma outra questão muito grave e muito importante é a hipersexualização dos corpos lésbicos. É muito comum, isso é muito descrito não relatado entre as pacientes, que às vezes elas estão em transporte público, em parques, em locais que não são propícios a isso, e chega uma terceira pessoa falando, posso ver vocês duas transando? Beija que eu quero ver? Posso participar? Agora, você imagina um casal heterossexual num lugar desse, chega uma terceira pessoa querendo participar de uma relação sexual. É, no mínimo, absurdo, né?
E, além dessas violências, existem vários outros tipos de violência sexual, psicológica e física contra a população lésbica. E aqui eu chamo a atenção, não sei se todos conhecem, a respeito de um tipo específico de violência sexual sofrida pela população lésbica, que é o chamado estupro corretivo. Esse tipo odioso de violência, ele é realizado principalmente por pais, familiares ou pessoas muito próximas, e os agressores dizem: eu vou te ensinar a ser mulher, você é lésbica porque não teve um homem que te ensinou a ser mulher. Então, agora, né, com as últimas notícias que a gente está vendo, a banalização da violência contra a mulher, esse tipo de estupro corretivo, ele já é mais difícil de ser denunciado, porque geralmente são feitos por pessoas muito próximas, mas quando a gente tem a banalização da violência da mulher, isso pode ser ainda mais grave. E chegando ao pior de todos, que é o lesbocídio, que é o assassinato dessas mulheres simplesmente pela orientação sexual. Então, chega de contação de histórias, entrando propriamente na aula. De quem que eu vou falar hoje, né? Quem é esse público? Então, a gente vai falar daquele casal que se conhece desde a escola, mas que eles não vão ao ginecologista porque elas acham que não precisam ir, já que elas não têm risco de engravidar. A gente vai falar daquela mulher que tem relação sexual ora com mulher, ora com homem, que são as mulheres bissexuais, ou então daquelas mulheres que vivem em relações a três, que são os trisais, ou simplesmente aquelas mulheres que têm relações abertas, em que ora tem relações com homens, ora relações com mulheres, ou relação com os dois juntos. Nós vamos falar um pouco das peculiaridades das mulheres trans, operadas ou não, que estão juntas e que precisam de atendimento ginecológico também. E, finalizando, nós vamos falar daquela população que a vida inteira esteve junto, mas que não vai ao ginecologista, porque foi orientada lá atrás que a relação sexual entre duas mulheres não é inócua de qualquer tipo de infecção ou qualquer tipo de lesão que possa precisar da ajuda de um ginecologista. Incluindo aqui também aquelas mulheres que viveram um relacionamento heterossexual durante muito tempo, mas em algum momento da sua vida começaram a ter relações homoafetivas. E quais são as recomendações da ACOG? Essas recomendações são de 2012 e foram reiteradas em 2018, que o ginecologista ele precisa criar um ambiente respeitoso e acolhedor para essa população. E como a gente criaria um ambiente respeitoso e acolhedor? Simplesmente explicando para os funcionários que trabalham lá que qualquer pessoa da população LGBTQIA+, é bem-vindo naquele lugar e deve ser acolhido como qualquer outro. Criação de formulários mais inclusivos. Na ginecologia não é tão frequente, mas em outras clínicas sim. Algumas pessoas recebem, antes de entrar para a consulta, um questionário em que deve ser respondido. Por que não incluir nesse questionário orientação sexual e identidade de gênero? Uma outra coisa que eu falo muito para a gente, tem muitas pessoas que confeccionam seus próprios cartões pré-natais e às vezes colocam o nome do pai e nome da mãe. Um cartão mais inclusivo seria colocar nome da mãe, ou simplesmente não colocar essa informação. Ou se você já tem esse cartão, quando chegar um casal homoafetivo, risca o nome do pai e escreve o nome da mãe. Desenvolvimento de políticas não discriminatórias na sala de espera. E aí, seria você, no caso de uma mulher trans, você chamá-la pelo nome social. Aquelas pessoas que têm umas televisões que ficam passando, né, informações médicas, às vezes colocar lá alguma informação da população LGBTQIA+, ou então não deixar uma revista que possa ser homofóbica ou transfóbica à vista, né, ou lá para ser vista e usada. Tentar não usar, tentar é difícil, né? Usar linguagem não discriminatória, principalmente para conversar com a parceria. Então, sempre incluir a parceria em todos os momentos, né? Principalmente os momentos de gestação e pré-natal, e ser fonte de informação, tanto para paciente quanto para a família.
E o que a gente sabe? Qual é essa população, né? O Centro de Pesquisa de Estatísticas dos Estados Unidos mostra que cerca de 1,1% a 1,5% das mulheres adultas nos Estados Unidos se identificam como lésbicas e 0,9% a 2,2% como bissexuais. No Brasil, a gente sabe que 1,7% até 3% das mulheres sexualmente ativas se intitulam lésbicas e bissexuais, mas há uma maior tendência a se identificar como bissexual, principalmente na população mais jovem. E a gente acredita que essa tentativa de identificação com a bissexualidade, é claro que pode ser uma identificação real, mas pode ser apenas por medo de estigma. E que essa estimativa precisa a gente não tem, porque essa coleta de dados é deficitária e mais da metade das mulheres que fazem sexo com mulher se dizem heterossexuais, exatamente por medo da estigmatização dentro das minorias sexuais. Em relação ao acesso à saúde, a gente sabe que há uma deficiência grande no acesso e na qualidade dos serviços prestados. Muitas dessas pessoas não procuram acesso à saúde por medo da discriminação e da estigmatização já sofridas. A gente tem que lembrar que é uma população que sofre discriminação desde sempre. Então, quando ela chega no lugar de atendimento, ela precisa de um acolhimento. Muitas pessoas desconhecem quais são os riscos a que elas estão expostas, então, por isso, elas não procuram assistência à saúde. Muitas relatam que são poucos os profissionais que são treinados para o atendimento à população LGBTQIA+. Então, o que acontece é que esses profissionais não conseguem ter um diálogo aberto e claro com essas pacientes. Lembrando também, como a gente fala de minoria e minoria marginalizada, a gente tem que falar que essas pessoas têm menos acesso a planos de saúde. E a gente, por causa de questões financeiras mesmo. E a gente tem que lembrar também que foi só a partir de 2013 que os relacionamentos num casal homoafetivo foi considerado legítimo. O que quer dizer que antes de 2013, se você tinha um plano de saúde e você era casada com uma mulher, a sua esposa não podia ser contemplada nesse plano de saúde. Isso só mudou tem 7 anos, então tem pouco tempo. E a gente tem que lembrar, como eu falei, que é uma população que sofre discriminação desde sempre. Então, são pessoas que tendem a desenvolver mais distúrbios psiquiátricos, distúrbios de ansiedade, depressão, e com isso, e tudo isso pode levar a uma redução do autocuidado. Direcionando apenas para a consulta ginecológica, o que acontece que o acesso à saúde é tão deficiente para essa população? São pessoas que focam, não só as pessoas, mas os profissionais de saúde também, focam a saúde da mulher, principalmente na contracepção e na gravidez. Então, essas pacientes não se sentem representadas, então acham que não precisam ter um acompanhamento ginecológico. Muitas mulheres relatam, isso tem vários estudos e várias descrições, das experiências negativas com ginecologistas. E muitas delas relatam aquelas frases que eu falei um pouco atrás. Ah, isso é só uma fase. Não, foi porque você não descobriu o príncipe encantado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com essa população e ao conversar com essa população, que aquilo é legítimo dela. Então, quando ela fala que ela tem relação com mulher, ok. Se ela fala que ela tem relação com mulher e com homem, ok, ela não está indecisa, ela está só te contando que ela é bissexual. E aí, bate novamente na desinformação dos médicos assistentes. Uma coisa que é muito levantada é que, às vezes, a paciente tenta trazer uma dúvida para o médico e o médico desconhece completamente sobre o que aquela paciente está falando, principalmente na parte de infecções sexualmente transmissíveis. Então, elas notam uma dificuldade de ter um diálogo aberto e claro com os profissionais. E quais são os fatores de risco, né, que essa população apresenta em relação à população heterossexual? Esses 2 artigos são artigos de 2017 e 2015 que mostram essa comparação entre pacientes bissexuais
e homossexuais em relação a pacientes heterossexuais. E o que os artigos concluem é que há uma maior, as pacientes homossexuais e bissexuais são mais vulneráveis a sofrerem bullying e rejeição familiar, são mais expostas a comportamentos sexuais de risco, têm uma maior taxa de infecção sexualmente transmissível e gravidez indesejada, maior risco de transtornos mentais e a incidência e a prevalência real de infecções sexualmente transmissíveis ainda é desconhecida exatamente por causa da escassez de estudos. Falando em relação a doenças crônicas, nessa comparação entre pacientes homossexuais e heterossexuais, o que o estudo mostrou é que você tem um aumento da taxa de doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio, aumento de doenças respiratórias, principalmente asma, aumento de artrite reumatoide, doenças psiquiátricas, entre elas distúrbio de ansiedade e depressão, aumento da taxa de suicídio, aumento de distúrbios de sono, obesidade, infecção sexualmente transmissível, uso e abuso de álcool e doenças e drogas ilícitas. Em contrapartida, é uma população que tem uma maior escolaridade, maior taxa de emprego e maior salário comparado a pacientes heterossexuais. Em relação à infecção sexualmente transmissível, a gente sabe que o risco de infecções sexualmente transmissíveis nessa população é subestimado. E que os últimos estudos estão mostrando o aumento na taxa de infecção de HPV, mas que mais estudos são necessários nessa área. Esse foi um estudo de 2019, corroborando com isso que há um aumento da taxa de HPV nessas pacientes, principalmente em verrugas vulvares, e que há também, apesar de não ser uma infecção sexualmente transmissível, uma maior incidência de vaginose na população homossexual. E o que a gente precisa, né? Por que a gente precisa conversar sobre isso? Normalmente, as propagandas de prevenção são sempre voltadas para a camisinha. Então, acaba que é sempre voltado para o público masculino homossexual. E a gente tem muito a crença errada que a relação entre duas meninas tem uma baixa transmissão de infecção sexualmente transmissível. E se você não sabe que você está exposta a um risco, você não vai se prevenir. E também você não vai se vacinar. Você acha que você não tem risco de pegar qualquer doença qualquer infecção sexualmente transmissível? Então, para que você vai se proteger? Então, é muito importante a gente retirar essa ideia da nossa cabeça que a relação homossexual feminina é inócua. A gente sabe que tem contaminação genital, oral genital, digital genital e através de objetos sexuais. Então, não só do HPV, mas a gente tem risco de exposição de vários outros tipos de infecção sexualmente transmissíveis. E o que a gente sabe? A gente sabe que apenas 2% da população de mulheres homossexuais utiliza algum método de proteção. E que 15% dessas mulheres apenas evitam relação sexual durante o período menstrual. Mas o que a gente tem para oferecer para essa população? O que a gente tem hoje para a população lésbica? A gente tem educação sexual. A gente tem que explicar para elas que o sexo entre mulheres pode sim levar a alguma infecção sexualmente transmissível. É importante a gente explicar que essas mulheres são bem-vindas no consultório ginecológico e que elas precisam ser acompanhadas. E as recomendações para a atividade sexual em si. Higienização das mãos antes e depois da relação sexual, manter sempre as unhas aparadas, não compartilhar objetos sexuais ou quando for compartilhar, utilizar a camisinha, evitar fazer sexo oral com alguma ferida na boca e não ter relação sexual durante a menstruação, utilizar luvas ou dedais se tiver alguma ferida na mão, e usar lubrificante sempre que necessário. E os métodos de prevenção, que são geralmente métodos de barreira, e quais são eles, né? Nós temos os dental dams, que eles são muito pouco conhecidos e pouco utilizados, exatamente porque até em relações heterossexuais, poucas são as pessoas que falam sobre a necessidade de prevenção durante o sexo oral. Eles não são tão fáceis de achar, mas você consegue nos sites,
são pedaços de látex, existem os saborizados e os não saborizados. E, de acordo com a CDC, existem algumas coisas que você deve e que não deve fazer com os dental dams, mas praticamente é usar sempre durante o sexo oral, observar a data de validade, ter certeza que o produto está íntegro, colocar antes do sexo oral e só retirar quando acabar, usar sempre lubrificante à base de água ou de silicone e sempre guardar em lugar seco e fresco para não ter para manter a integridade, né, do material. E nunca reutilizar, nunca esticar o material demais, evitar de usar espermicida e produtos à base de óleo e, de preferência, não jogar no vaso sanitário. Então, quando a gente for orientar o uso, é importante explicar que deve cobrir toda a vulva e a região anal. Normalmente, o preço dos dental dams, os saborizados importados, custam em torno de $7, e os não saborizados custam em torno de $3, mas a gente consegue comprar em cirúrgicas cirúrgicas especializadas em produtos odontológicos, que você consegue comprar uma caixa com 36, claro que sem sabor, por R$130, o que sai a cada pedaço de látex por mais ou menos R$3. E um problema que nós temos com o dental dam é que ele não é eficaz na relação de mucosa com mucosa. Quando você tem relação de mucosa com mucosa, que as duas genitálias estão em contato, o dental dam ele se solta. Uma das alternativas é essa calcinha de látex. Ela ainda não foi aprovada pelo FDA, mas a Laurels, que é a única fábrica, né, que produz essa calcinha, ela já fez todos os testes e é uma alternativa futura para utilização no local, no lugar de dental dam, exatamente porque tem essa vantagem de poder usar na relação mucosa com mucosa. E o preço ainda não é tão acessível, principalmente porque é um produto importado, a gente não tem no Brasil nada semelhante ainda, e o preço, a caixa com 4 estava saindo a $24. Então, não é acessível para todo mundo. E você só consegue comprar em sites internacionais. E o que a gente tem acessível para oferecer para as nossas pacientes? Nós temos a camisinha externa e a camisinha interna. E por que eu não estou falando mais camisinha feminina e camisinha masculina? A gente não fala mais assim, se você quiser, obviamente, utilizar um vocabulário mais inclusivo, porque a gente tem que lembrar que nós temos homens trans que são homens não operados, né? Que são homens com vagina. Então, são homens que vão usar a camisinha interna. E nós temos mulheres trans não operadas, que são mulheres que vão usar a camisinha externa. Então, mais inclusivo é usar o termo interno e externo no lugar de feminino e masculino. Essa aqui é a camisinha que a gente consegue comprar, e essa aqui é a distribuída pelo SUS. Até hoje eu me pergunto por que precisa dessa esponja na ponta, e eu ainda não cheguei a essa conclusão. Se vocês souberem, por favor, me expliquem. E uma alternativa ao dental dam é a adaptação da camisinha externa num retângulo de látex que pode ser usado em relações orais. Na minha faculdade, a gente aprendeu na época, porque não existia nada dessa conversa, o uso do plástico filme durante as relações sexuais. Hoje, a gente não deve mais indicá-lo, né? Nós já temos produtos muito melhores e, em breve, tomara que a gente consiga produtos ainda mais acessíveis para essa população. E nós temos as luvas e as camisinhas de dedo, que são importantes, principalmente se você tiver algum tipo de lesão em mão. E aí nós temos vários tipos, né? Tem o luva de látex normal e a gente tem até os dedais, que tem algumas firulas, né? Que podem ser usadas em jogos sexuais. Então, é interessante você explicar isso para as pacientes e falar, olha, se você não quiser usar, se acha estranho colocar uma luva, existem os dedais que podem entrar dentro do jogo sexual.
Em relação à anamnese, a gente já falou rapidamente lá o que tem de diferente, mas basicamente é o treinamento da equipe tentar usar um vocabulário mais inclusivo. Existem vários tipos de orientação em relação à anamnese, principalmente focada na história sexual. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque não é nada muito diferente do que a gente já faz. Mas alguns pequenos detalhes eu gostaria de chamar a atenção. Principalmente, né, a gente que começa no consultório de ginecologia, chega uma paciente que gosta e que fala com a amiga, que fala com a irmã, que fala com a prima, e de repente, quando a gente vê, a nossa sala de espera já está lotada de gente, todo mundo se conhece. E aí, nem sempre a pessoa homossexual ou bissexual, ou uma pessoa que tem relacionamentos fora do heteronormativo, ela já assumiu para a família, para os amigos. Então, é importante, quando você for conversar com ela, não só em adolescente, mas com todas as pessoas, assegurar o sigilo daquela conversa. E tentar ter a conversa mais clara e mais fácil de falar mesmo. Perguntar, você tem relação sexual com homem, mulher ou com os dois? E algumas pacientes podem se ofender, sim, mas a grande maioria não se ofende. E entre todas as perguntas, eu acho que são duas aqui que a gente não pode esquecer e que às vezes a gente passa batido, mas na população homossexual a gente não pode esquecer. Se ela tem família e amigos próximos que dão suporte a ela. Isso por quê? Como eu já falei repetidas vezes, são pacientes, são pessoas, né, que sofreram de discriminação a vida inteira. Então, nesse momento, quando você faz essa pergunta, que você abre o diálogo para essa paciente para falar de família homofóbica, de todos os problemas que ela está sofrendo. Caso ela já tenha sofrido violência sexual, ela vai ter liberdade de falar. Então, a partir do momento que você se mostra interessado, essa paciente vai conseguir se abrir com você. E a questão é que você não precisa fazer todas essas perguntas. O paciente homossexual, geralmente, ele demora algumas consultas, inclusive, para conseguir se assumir para o ginecologista. Porque ele tem tanto medo de chegar ao ginecologista e falar e não ser bem recebido, porque isso já aconteceu em algum outro momento, ou com ela, ou com alguma amiga, que ela vai chegar, vai querer te conhecer, vai ver se você é uma pessoa aberta ou não, vai ver se você inferiu que ela era heterossexual, que é uma coisa que é muito comum, você já acreditar que ela é heterossexual, e quando você já acredita que ela é heterossexual na sua primeira consulta, essa paciente já se cala. Então, é importante que, aos poucos, você vá perguntando cada hora uma coisa para que essa paciente se sinta à vontade de falar qualquer tipo de questão da vida dela, sexual, afetiva ou relacional. E uma outra pergunta que é muito importante, que a gente sempre deixa de lado, é que tem a ideia errada, né, um imaginário coletivo errado, que a relação entre duas meninas não existe relacionamento abusivo. Então, é sempre importante a gente perguntar, igual a gente pergunta para os casais heterossexuais, se está tudo bem no relacionamento, se o casamento ou o namoro estão indo bem, porque nesse momento a gente pode captar um relacionamento abusivo com ou sem agressão. Em relação ao exame físico, não há diferença, né? Em relação ao exame físico da paciente heterossexual, o rastreio, as recomendações, rastreio do câncer de colo. As recomendações são as mesmas, que é a citologia a cada 3 anos, entre 21 e 65 anos, independente da história sexual, desde que a paciente tenha colo, e a cada 5 anos, de 30 a 65, se realizado junto com o PCR, sendo que a recomendação é mantida para pacientes que nunca tiveram sexo com homem. Pacientes homossexuais que dizem que nunca tiveram penetração e possuem ímen, assim como as mulheres trans, a gente tem que explicar para elas que a recomendação, na verdade, para elas ainda não existe, porque a gente não tem estudos suficientes para descrever o risco real que elas podem desenvolver. Então, que fica a critério delas se vai querer, se a gente sempre oferece a coleta, mas se elas se recusarem, a nossa obrigação é orientar.
Esses dois foram um dos estudos mais atuais que a gente tem. Esse é o estudo português, de 2018, e esse é o estudo chinês, de 2019, e os dois concordando que o rastreio de câncer de colo deve ser feito nas pacientes homossexuais, mesmo nós, pacientes homossexuais, porque elas também têm sexo penetrativo, independente de não terem relações sexuais com homens. E quais são os fatores de risco para câncer de colo nessas pacientes? Normalmente, o rastreio dessas pacientes é deficiente. Essas pacientes não vão ao ginecologista, quiçá rastrear câncer de colo. E normalmente não, a gente vê um alto índice de pacientes que foram orientadas pelos próprios profissionais, que como elas têm relação sexual só com mulheres, elas não precisam ser rastreadas. E a gente tem também aquela crença que se não tem relação sexual com o homem, não precisa, discriminando não, fechando os olhos para todos os outros tipos de sexo penetrativo que duas mulheres podem ter. Só que a gente sabe que até 77% das pacientes homossexuais já tiveram sexo com o homem em algum momento da sua vida sem proteção. E que até 17% das pacientes pesquisadas nesses estudos mostraram que essas mulheres tinham tido relação sexual com o homem no último ano. Então, às vezes, você pergunta para a paciente, ela fala naquele momento, mas em algum momento da vida dela, ela já teve relação sexual desprotegida com o homem. E, além disso, são pessoas que têm fatores de risco um pouco mais aumentados para infecção sexualmente transmissível, quando comparada a pacientes heterossexuais, devido ao maior número de parceiros e maior número de relações sexuais antes de 18 anos sem proteção. Mas eu acho que o fator de risco mais importante de todos é a descoberta tardia, porque são pacientes que não são rastreadas em época nenhuma, que não vão ao ginecologista, que elas chegam para nós com uma idade mais avançada por causa de um sangramento anormal. E quando a gente vê, esse colo nunca foi avaliado e às vezes a gente já pode ter uma lesão um pouco mais avançada. Em relação à vacinação do HPV, não há diferença na recomendação da mulher homossexual para a mulher heterossexual, mas o que a gente sabe é que há uma taxa de vacinação mais baixa entre mulheres lésbicas, quando comparada às heterossexuais, e nos estudos mostraram que há uma taxa mais alta na vacinação de mulheres bissexuais. E o que a gente precisa é de um engajamento maior dos profissionais de saúde em orientar a necessidade dessa vacinação. Essas duas informações já estão mudando um pouco, que eles falavam que cerca de 27% dos médicos não recomendavam ou não discutiam vacinação de HPV. Isso era bem no início de 2015, quando estava chegando aqui a vacinação, e houve toda aquela comoção que se você orientasse vacinação de HPV, você estava incitando as crianças a terem relação sexual, então acabava que o pediatra achava melhor não falar para não criar problema com a família, e o ginecologista esperava que a pediatra falasse, então era passado como se a vacina de HPV fosse tida como opcional. Quando a vacinação começou a acontecer nas escolas, essa comoção, né, ela reduziu, graças a Deus, mas como a nossa história é sempre cíclica, em algum momento na mídia vai aparecer uma criança que teve alguma alergia e vão vir de novo esses questionamentos sobre a vacinação. Em relação ao câncer de mama, também não há grandes diferenças, exame clínico anualmente, a mamografia bianualmente entre 40 e 69 anos. E aqui eu queria chamar a atenção que essa recomendação é estendida às mulheres trans em hormonioterapia e aos homens trans que estão em hormonioterapia, mas que não fizeram a toracoplastia masculinizante, ou seja, aqueles homens que não retiraram as mamas, eles devem passar pelo rastreio de câncer de mama, porque são a população XX, e mesmo os homens que fizeram a retirada das mamas, é muito importante fazer a inspeção dessa pele, principalmente do tecido subareolar, que é onde fica o resquício do tecido mamário, e caso haja suspeita de alguma nodulação, de alguma alteração, aí busca-se outro exame de imagem. Essa população tem um fator de risco mais aumentado, principalmente por causa de nulliparidade, abuso de álcool, tabagismo, obesidade, gestação
em idade mais avançada e hormonioterapia, principalmente para a população trans. Esse aqui eu só trouxe para chamar um pouquinho mais de atenção, que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma, e só no Brasil a gente teve 66.280 novos casos de câncer de mama este ano. E a gente tem que chamar a atenção que 1% desses novos casos acometem a população XY. Então, a gente tem que ficar sempre ligado nas mulheres trans para não deixar essas mulheres passarem batidos no rastreio do câncer de mama. A incidência e prevalência real na população lésbica, bissexual e transexual ainda é incerta, porque a gente não tem estudos específicos nessa área. E o que a gente tem de mais atual em relação aos estudos nessa área? A gente vem com o Bromer em 2011, só fala que não houve a relação entre a prevalência de câncer e orientação sexual. Já em 2015, mostra que a terapia hormonal aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres trans, mas que mais estudos são necessários. E Salomão, em 2015, foi muito infeliz na escolha do título do artigo dele, que era câncer de mama no homem. Ele queria dizer, possivelmente, câncer de mama na população XY, porque o artigo é todo voltado para o aumento de risco do câncer de mama em mulheres trans e travestis submetidas à hormonioterapia. E finalizando, Silva, em 2017, chama atenção para a necessidade das campanhas mais inclusivas. E essas campanhas mais inclusivas, esse ano eu fiquei muito feliz que eu vi várias campanhas abrangendo a população trans também na necessidade do rastreio de câncer de mama. Em relação à gravidez, o que a gente precisa, na verdade, eu fico brincando que eu faço um mantra quando chega lá no consultório a paciente com 15 anos e fala que é homossexual, eu já pergunto para ela se ela tem intenção de engravidar e já explico as possibilidades. Porque são pacientes que a gente precisa explicar que elas têm que ter uma organização financeira para poder chegar no momento de fazer de ter a sua gestação por reprodução assistida da melhor maneira. Então, cabe a nós explicar isso desde sempre, porque geralmente vão chegar esses pacientes numa idade mais avançada, numa situação financeira não tão favorável, e vão pensar em outros tipos de inseminação, como eu vou falar daqui a pouquinho. E o que a gente tem que discutir com essa população? O que a gente precisa orientar? Que as pacientes podem engravidar as duas juntas, que elas têm que escolher se vai engravidar uma ou vai engravidar a outra, e a gente tem que explicar quais são os fatores de risco para uma gestação, a idade da paciente que vai gestar, quem vai doar o óvulo, se eu vou gestar meu próprio óvulo ou se eu vou gestar o óvulo da minha parceira. Então, sem todas essas orientações que têm que ser dadas para esses pacientes, e depois de decidir quem vai gestar e com o óvulo de quem, a gente parte para explicação de que tem que buscar um doador. E nessa hora sempre vai vir aquela pergunta, não, mas eu tenho um vizinho que quer doar, pode ser e tal, e aí a gente tem que orientar que não, que no Brasil existem os bancos de sêmen vinculados às clínicas de reprodução, que nós temos os bancos nacionais e internacionais, e que no Brasil não deveria ser permitido, né? No Brasil ainda é proibido, na verdade, a venda de gametas. Mas, no entanto, uma das práticas muito comum na população homoafetiva é a inseminação caseira. E eu confesso que eu estou bem assustada o crescimento da inseminação caseira, que quando começou a falar isso tem mais ou menos 3 anos, deve ter um pouco mais, mas que ficou mais evidente, foi 3 anos, e agora você consegue achar na internet venda de pequenos kits com seringa, potinho, a sondinha uretral. Então, você já vende o kit com todas as orientações que você consegue encontrar na internet. Mas é importante a gente sempre desencorajar
a paciente, por isso que eu falo que a gente começa com o mantra na primeira consulta, da necessidade de fazer uma reserva financeira, porque elas chegam sempre com a mesma discussão. Não, eu vou fazer inseminação caseira, porque eu não tenho condições de fazer a inseminação numa clínica de reprodução assistida. E aí é importante a gente orientar que esse material biológico, ela não tem uma avaliação adequada, e aí a paciente sempre chega com uma contra-resposta, falando, não, doutora, mas aqui eu já tenho todos os exames que o doador me mostrou. E aí, quando você vai olhar os exames são realmente atuais, mas você tem que explicar para aquela paciente que a gente não tem certeza se aquela amostra está na janela imunológica, a gente não tem certeza se aquele sangue é realmente daquele doador, né? Então, que é um material biológico que a gente não tem certeza da avaliação, que ela não está protegida contra, né, transmissão de infecção sexualmente transmissível, porque a gente não tem controle dessa amostra. Além disso, existe o risco da contaminação da amostra, porque a coleta é feita em casa, de qualquer maneira. Inclusive, é uma moda entre as mulheres que fazem inseminação caseira filmarem esse momento. Então, filmam elas no carro, chegando numa casa, o doador pega o potinho, vai, colhe, e a inseminação é feita naquele local mesmo, sem nenhuma asepsia. Então, existem as chances de contaminação da amostra, inclusive na hora da inseminação. Além disso, existem os riscos dos traumatismos vaginais durante a inseminação mesmo, e existe essas pessoas que fazem esse tipo de inseminação, tem um código de ética próprio. O que quer dizer isso? Existe a comercialização desse material genético. Normalmente, você consegue comprar um material genético até R$300, de 250 a R$300. Alguns dos doadores, eles têm até um contrato, em que ele diz naquele contrato que ele não quer nenhuma relação com a criança, que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela criança, e as mães assinam. A gente tem que explicar que isso não tem nenhum valor na justiça brasileira, porque a gente não tem nenhuma lei que regulamenta a inseminação caseira, mas é muito importante a gente explicar para aquela mulher que se aquela criança no futuro se tornar um milionário, ou um jogador de futebol famoso, ou um ator famoso, qualquer coisa, esse pai, ele tem direito legal no Brasil de reconhecimento dessa paternidade. Se ele quiser o patrimônio dessa criança, ele tem esse reconhecimento legal. Então, que é muito perigoso a gente ter a prática da inseminação caseira. E uma outra questão é o registro do bebê, que se essas duas mulheres, depois que o bebê nasce, forem tentar registrar, a mãe que não está gestando, ela não consegue registrar essa criança como próprio. Ela tem que entrar na justiça e conseguir a guarda futura. É muito importante para a gente dar muita atenção para as mães que não estão gestando. Isso é uma coisa que é muito importante de levar em conta, por quê? Eu não sei se vocês fazem muitos pré-natais de mulheres homoafetivas, mas a grande diferença do casal heterossexual é que o casal homossexual vai em todas as consultas, desde a primeira até a última consulta do puerpério. As duas vão sempre juntas, e a mãe que não está gestando, ela é muito participativa em tudo durante a gestação. Então, é muito importante que a gente acolha essa mãe, e principalmente na hora da maternidade, é a obrigação do obstetra explicar para toda a equipe no entorno dela que aquela mulher que está acompanhando a gestante não é a amiga, não é a doula, não é a prima, que ela é a mãe, que não deve chegar e perguntar: cadê o pai? O pai da criança vai assistir, sabe? Então, é muito importante, é nossa obrigação acolher essa mãe que não está gestando. E finalizando, espero que eu não tenha passado muito do horário, a gente pode oferecer para essa mãe que não está gestando a indução da lactação. Isso é um alívio para a mãe que gestou, porque amamentar é muito difícil. E é muito, não só muito difícil, mas muito cansativo. E quando você tem uma companheira que pode te ajudar nessa tarefa, é maravilhoso. Então, a gente tem duas formas de indução. A indução da técnica tradicional, você pode estimular as mamas com bombinha mesmo, a bombinha de sucção. Geralmente começa mais ou menos 4 meses antes do nascimento, mas o resultado nem sempre é satisfatório.
e logo depois que o bebê nasce, você pode usar os copinhos de relactação, vai deixando o neném sugar, de tempos em tempos, fecha a sonda, para que o neném, com a sucção, consiga estimular essa mama e, com isso, talvez você consiga a produção de leite. Mas mesmo se não conseguir a produção, sempre indica o copinho de relactação, porque a mãe se sente parte do processo e além de poder ajudar a esposa. E aqui eu vou trazer um protocolo canadense da indução farmacológica da lactação. Mais ou menos 6 meses antes do nascimento, na primeira semana, claro que se não houver contraindicações, né? Você inicia um anticoncepcional oral com taxa de estradiol alta, de 30 a 35 de estradiol, mais 10 miligramas de domperidona 4 vezes por dia. Na segunda semana, você aumenta a domperidona para 20 miligramas. Com 6 semanas antes do nascimento, você interrompe o anticoncepcional oral e mantém a domperidona, mas inicia a estimulação das mamas com bombinha elétrica. Você estimula mais ou menos de 5 a 7 minutos cada mama, massageia e repete o ciclo de 5 a 7 minutos e faz isso a cada 3 horas. Não é algo fácil a se fazer, mas as mulheres que são engajadas fazem com muita tranquilidade. Você pode associar alguns fitoterápicos, que é o cardosanto e o fenogrego, um comprimido junto com todas as refeições. Mais ou menos 4 semanas antes do nascimento, esse ciclo de estimulação com a bomba elétrica deve ser repetido uma vez à noite, principalmente de madrugada, se conseguir. Sugere-se a ingestão de aveia no café da manhã, pelo menos 3 vezes por semana. Não consegui uma explicação pelo motivo de oferecer aveia para esse paciente, mas é importante estimular a ingestão de líquido e evitar a ingestão de cafeína. Geralmente, a descida do leite leva dias a semanas, mas em média, 2 semanas após a retirada do anticoncepcional, já acontece a descida do leite. E logo depois que tem o nascimento, você mantém a domperidona até conseguir uma quantidade substancial de leite. Você pode fazer, já colocar a criança para mamar já dentro da sala de parto, e o ideal é, antes de cada mamada, estimular uns 10 minutinhos as mamas com bomba elétrica. E quando você alcançar o volume de leite necessário, você começa o desmame da domperidona e dos fitoterápicos. Lembrando que o volume de leite necessário, ele não precisa ser muito grande, porque a gente vai ter 2 mulheres amamentando, né? Então, é um volume de leite satisfatório para o crescimento da criança, mas não precisa ser uma quantidade muito grande. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se eu trouxe muitas novidades, mas eu acho muito importante trazer esse assunto para a pauta de discussão, principalmente para a gente tirar a população lésbica da invisibilidade. E aí, para as mensagens que eu queria deixar, é a necessidade de sempre acolher, que é nossa obrigação quebrar o ciclo de violência que essas mulheres sofrem desde sempre, que é nossa obrigação melhorar a assistência à saúde e, principalmente, tentar mudar a imagem que o ginecologista tem nessa população. Tentar desencorajar ao máximo a inseminação caseira, acolher sempre o casal gestante, lembrando sempre de acolher a mãe que não vai gestar, ou o casal como unidade, né? E sempre lembrar de oferecer a indução da lactação às comadres. Então, era isso que eu tinha para dizer. Adriana, a gente tem que agradecer, né, essa aula excepcional, né, assim, realmente, assim, diferencial para a gente... Eu não estou ouvindo a Mari. Também não, parece que falhou, Mariana. Vocês estão ouvindo agora? Minha conexão não tá boa nesse computador. Queria assim, agradecer, né, o tanto que a aula foi diferenciada, né, e excepcional, né,
Eu não estou ouvindo a Marina. A conexão dela... A conexão dela não tá boa, não. A conexão dela travou. Melhor a Rogéria assumir o comentário, isso, até a Mariana voltar. Pode ser, Rogéria? Posso sim, professora. Dri, perfeita aula. Acho, assim, que não teria pessoa melhor para falar sobre o assunto. Eu acho que você consegue dar sequência, falar sobre o tema com maestria, né, e mostrar que eu acho que o que a gente lida hoje, muito por conta da nossa cultura também, né, acho que nós somos muito preconceituosos, e você conseguiu falar na aula como que um profissional tem que se comportar com essa população. E como médicos, e principalmente como médicos que cuidam da saúde da mulher, a gente tem que acolher e tratar com amor essas pacientes, né? E dar oportunidade para elas, muitas vezes, falarem aquilo que elas não conseguem externar na sociedade, no seu círculo, no seu meio, no seu círculo, às vezes, cultural, no seu círculo familiar ou de trabalho, né? Queria só pontuar, acho que tem muita coisa para falar, assim, a mais na aula da Adri, mas lembrar que essas pacientes, elas têm 18 vezes mais chances de serem violentadas do que as pacientes heterossexuais, e 10% dessas pacientes que são violentadas, elas vão cursar com gravidezes indesejadas, né? Sobre o cartão de pré-natal, eu achei muito legal isso que você falou, Adriana. Realmente, a gente não se atenta a isso, né? Que geralmente o cartão, ele vem, a gente muitas vezes usa o cartão que a indústria farmacêutica nos fornece, ou que o convênio nos fornece, e eu acho que fiquei pensando numa forma mais... que seria englobasse mais as pessoas, seria a própria normativa que é usada hoje pelo CDC, pelo Ministério da Saúde, que é a parceria, né? Então, em vez de colocar pai, mãe, quem é a parceria? Da mesma forma que quando o paciente ela chega em trabalho de parto, não perguntar quem que é o pai. Não, é perguntar para a gestante que você está acompanhado por quem. Isso. Né? E dúvida é sua. Né? Isso é uma mudança que ela é lenta, né? A gente teve, né, um curso em São Paulo parceria é muito usado. Então, é fácil, as pessoas entendem. Em Belo Horizonte, quando você pergunta, quando você comenta com o paciente, quem é a sua parceria? Ela já olha e fala, o que você está falando? Mas é aos poucos que a gente vai introduzindo esse vocabulário mais inclusivo. O mesmo é a camisinha interna e a camisinha externa. Então, aos poucos nós vamos usando um vocabulário e apresentando para nós mesmos, né? Que as coisas estão mudando. Essas pacientes, elas são pacientes, a gente observa, da mesma forma que as parcerias heteroafetivas, homoafetivas, aquelas que são mais estáveis, são pacientes que tendem a ter um controle melhor da saúde, seja por aceitação, seja por encontrar um lugar na sociedade. Né? E em relação à vacina, eu acho que tem que também lembrar das outras vacinas, para hepatite B também, não é porque ela tem uma relação homoafetiva que ela tem menos chances de contrair a doença, né? E como é uma aula voltada para o residente, então o CDC, em relação à anamnese, um dos artigos que eu mandei, que até é do UpToDate, eu acho que o UpToDate dá uma pincelada muito boa sobre o tema. Se você tem alguma dúvida, você busca aquela referência. O CDC, ele tem uma abordagem, ele dá um exemplo de abordagem muito interessante para a pessoa assim, que tem dificuldade de falar sobre o tema. Então, ele sugere, assim, de começar a falar, olha, eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua saúde sexual, sobre os seus hábitos de vida sexual. Eu entendo que isso são coisas, são temas muito pessoais, mas isso faz parte do cuidado da sua saúde. Ou você deixa para escanteio, digamos assim, qualquer posicionamento que possa transparecer, que possa aparecer ser uma coisa preconceituosa. Então, às vezes o paciente está perguntando por que acha que eu sou lésbica, ou porque eu estou me vestindo de tal forma, ou porque eu tenho estereótipo. Não, vou te perguntar porque faz parte do cuidado da saúde no geral, né? Acho que isso para o residente é interessante. São pacientes mais obesas também, né, Adriana? A obesidade nelas é 20% maior, não se sabe por quê, mas aparentemente é porque elas não têm um estereótipo de corpo perfeito.
Então, a gente tem que esclarecer para os pacientes que não tem, o estereótipo de corpo perfeito, entre aspas, não é uma questão de mídia, é uma questão de saúde. Eu tenho, inclusive, pacientes que são homoafetivas e realmente a gente, às vezes, discute essa questão. Não é porque eu tenho que ter um padrão de corpo, é porque eu tenho que pensar em prevenção de aterosclerose, de coronariopatia, de acidente vascular cerebral, né? Então, acho que a gente tem que bater nessa tecla. Essas pacientes também, principalmente aquelas que têm, que são transexuais, e eu acho que como médico e ginecologista, a gente tem que ficar atento para transtornos esquizoides. Às vezes são pacientes que não aceitam o próprio corpo, têm dificuldade da realidade do próprio corpo. Então, essas pacientes, elas precisam ter um acompanhamento psiquiátrico também. São pacientes que têm 1,5 mais chance de ter transtorno depressivo e 2,5 vezes mais chance de suicídio. Né? A gente teve um caso na escola semana passada, infelizmente. Então, dessa forma, da população geral que a gente tem que estar atento nessas pacientes mais ainda, principalmente se elas não tiverem o círculo familiar que as apoie, né? Isso que a Adriana falou, né? Você apoia, a sua parceria te apoia, você sofre algum tipo de violência, não só a violência física, mas a violência moral também. Eu estou com uma leva agora no consultório que está até me deixando de cabelo em pé, assim, que são as mães, as famílias muito homofóbicas, com filhos homossexuais, e é o nosso papel acolher, explicar para aquele paciente que o consultório é um ambiente seguro para ela, mas ao mesmo tempo a gente precisa acolher a mãe, apesar de ser homofóbica, que ela está com as expectativas frustradas em relação à filha, né? Então, são mães que projetaram muitas expectativas nessa criança. Então, só virar para mim e falar assim, olha, eu entendo a sua frustração, mas ela é sua filha, vamos acolher, e às vezes é uma conversa mínima, que a relação delas vai começando a estabilizar. Mas que a família, às vezes, é a primeira a ser mais violenta com essas pacientes. E piora, porque muitas vezes essas pacientes, no envelhecimento, elas ficam mais marginalizadas ainda. Então, tem, inclusive, pacientes de consultório, muitas vezes elas casam com homens por força da família e ficam da viuvez, ou então separação, aí elas optam por não ter outro relacionamento, ou então ter um relacionamento homoafetivo velado. Muitas esperam que a gente pergunte para ela poder ter a oportunidade de falar daquilo, e são muitas vezes marginalizadas pela própria família, sim, Bri. E a última coisa é em relação ao exame físico. Não é raro elas terem medo do ginecologista, não só pelo medo de serem julgadas, mas porque não encontram no ginecologista um cuidado com a genitália. Às vezes são pacientes que foram abusadas e na hora do exame físico, elas sentem dor, elas sentem desconforto. Então, é acalmar essa paciente no momento do exame físico, falar o que você vai fazer. Às vezes elas têm aversão à vagina, ou então tem algum contexto que elas não gostam, você pode chamar de genitália. Eu vou examinar a genitália, né? O que para você é mais confortável? Usar o espéculo menor, o espéculo P. Se ela ficar muito desconfortável, avaliar se você conseguiria, talvez, com o espéculo de virgem, né? Tornar aquele momento mais confortável, porque isso também vai fidelizar a paciente ao cuidado dela com a saúde também. Isso mesmo. A Mari voltou? Conexão? Agora estão escutando? Tá. Estou com 2 computadores aqui ligados. Aí eu achei que esse aqui estava pior a conexão, porque eu estava com medo, porque eu estou numa sala diferente hoje. Mas, gente, excelente a discussão, né? Assim, a aula, viu, Dri? Vocês não escutaram antes meus comentários. Muito, né, assim, sensível, né? E realmente, assim, no tom certo para a gente poder ficar, né, familiarizado com o assunto, né? E, assim, e discutir. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu demais.
A gente tem que agradecer demais, né, vocês duas, acho que foi excepcional mesmo. Eu vou abrir para quem tiver alguma dúvida, né, principalmente quem está aí. Eu vi que a Karine entrou, Karine Ferreira, que também é uma pessoa que trabalha, né, muito com isso. Quem tiver disponível e quiser participar. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem alguma dúvida, né, ou quer ter algum comentário, eu vou agradecer de novo, né, a doutora Adriana, a doutora Rogéria, porque, sim, foi excepcional. Dri, sua aula foi perfeita, tá? Muito obrigada, queria agradecer. Eu que agradeço o convite, agradeço a abertura, que é um assunto que eu adoro falar. Desculpa se eu aumentei a minha contação de histórias, mas eu não consigo resistir a trazer um pouquinho de história para todo mundo, que eu acho importante a gente entender, inclusive, a história da marginalização dessa população e por que a gente precisa tanto mudar essa realidade. Excelente. Vamos para o comentário? À vontade. Então, agradecer muito a Adriana, a Rogéria e você, Mari, né, por ter feito o convite às duas, né? Essa aula foi um presente para nós, porque a gente tem poucas oportunidades. Eu mesmo nunca tinha tido ainda a oportunidade de discutir um assunto como esse, né? E às vezes, os próprios alunos, né, cobram uma aula dessa e a gente não tinha ninguém para nos ofertar essa aula, né? Então, são discussões que são muito importantes, ainda muito cercada de preconceitos, né, por colegas nossos, né, da nossa especialidade. Isso é que chama, assim, mais atenção, né? Eu acho que vem à tona aí preconceitos antigos, né? E isso dificulta mesmo esse tipo de discussão. Mas foi muito importante, que bom que vai ficar disponível, que a gente vai aí divulgar bastante. Muito obrigada, Adriana, parabéns pela exposição, parabéns a Rogéria pelos comentários, e a Mari pela escolha do tema aí, né, pelo convite a Adriana, né, que escolheu o tema. Muito bom ouvi-las. Na verdade, o tema foi escolhido, né, a necessidade que mostrou qual seria ele. Muito bom, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Ótima sexta-feira para vocês. Sexta-feira que vem nós estamos aqui de novo. E eu disponibilizo o link depois. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada. Beijos.